Boa tarde, turma de primeiro ano de eletro do IFRN João Câmara. Primeira aula nossa de 2021. Espero que tenham tido uma boa virada de ano, um Natal bom, uma boa virada de ano. Caso não tenham tido, torço que os próximos sejam melhores. E acho difícil que 2021 seja pior do que 2020, né? Acho que esse ano tem tudo para ser melhor. Estamos todos ansiosos com a volta às aulas. Eu acho que vocês nunca gostaram tanto, né, da escola como agora, né? Ou nunca tiveram tanta saudade dela, pelo menos, né? Eu, pelo menos, estou com muita saudade lá do nosso campus. A aula de hoje, aula 9, penúltima aula do nosso módulo 3, penúltima aula. Amanhã será a última aula do nosso módulo 3. E eu estendi o prazo de entrega da P4, do relatório do CAM, que seria amanhã, para a próxima sexta-feira, dia 8. Então, espero que vocês entreguem até o dia 8, sexta-feira, a P4, o relatório e o CAM. No dia 1º, ou no dia 2, eu estou em dúvida agora, eu gravei um vídeo sobre função de primeiro grau, acho que foi a aula 20, e hoje eu gravei mais um vídeo pela manhã, foi a aula 21, também função de primeiro grau. E falta ainda mais um vídeo, que eu devo gravar amanhã, pela tarde provavelmente, mais um vídeo sobre função de primeiro grau. Terminado a função de primeiro grau, eu vou começar a falar de função de segundo grau, que já tem um vídeo gravado, mas é um vídeo que eu gravei para outra turma, mas que pode ser aproveitado agora. Só que eu vou gravar mais vídeos sobre função de segundo grau. Então, eu acho que vou gravar mais um vídeo de função de primeiro grau e acho que 2 vídeos de função do segundo grau. Pessoal, o que é que vocês estão achando desses vídeos? Estão ajudando ou é para eu parar de gravar esses vídeos? Preciso que alguém responda. Galera, eu fiz uma pergunta. Vou repetir. Os vídeos que eu ando gravando aí, está ajudando ou é para eu parar de gravar, que não está ajudando nada? O professor está ajudando sim, pelo menos no meu caso sim, porque algumas coisas o senhor fala muito rápido em aula e no vídeo o senhor aprofunda mais. Fica mais fácil de entender. Falo com mais calma, né? E com mais profundidade, né? Pois é, exatamente. Tá, beleza. Que sempre tem um engraçadinho quando eu posto no vídeo, um vídeo no grupo, faz aquele comentário de que lá vem mais coisa, que sofrimento, eu sou um sofredor, lá vem o professor com mais coisa, né? E aquele ar de sofredor. Mas eu acho que a ideia foi ajudar. Então, que bom aí o retorno de Guilherme, de Lucas, de Eric, de Natanael, dizendo que está ajudando. E eu vou insistir, o relatório que vocês vão entregar na sexta-feira é para vocês comentarem o material do estudo, inclusive esses vídeos que eu ando gravando. Se vocês viram falhas, se vocês viram defeitos, se vocês têm sugestões, coloquem no relatório. Se vocês gostaram, se vocês acham que poderia complementar com outros, vocês têm outras ideias, então me ajudem, tá? Eu estou aprendendo bastante com esses vídeos. O vídeo que eu gravei hoje, ele dura 1h08, e eu falo muita coisa nessa 1h08. E aí eu aprendi, estou começando a aprender a já preparar quadros previamente para a aula, eu não perder tempo fazendo plano cartesiano, né, durante a aula, e para fazer bem feito eu tenho que usar régua, e usar régua demora um tempo.
Eu estou tentando aprender, né? Eu estou tentando melhorar. E os comentários que vocês estão fazendo, para mim, é fundamental, para eu saber para onde eu devo encaminhar esses vídeos. Legal o comentário de Kailane também, Kailane, tá? E beleza. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre o processo, sobre avaliações, sobre o nosso calendário, como é que vai funcionar? Antes de alguém perguntar, eu já vou adiantar, né? O módulo 3 acaba no dia 7, quinta-feira, só que a nossa última aula é amanhã, dia 5. Então, na prática, para a gente acaba no dia 5 em termos de aulas. Vocês têm que me entregar até sexta-feira, né? A P4, o R2, o relatório 2 e o CAN do segundo bimestre, o CAN 2. E retoma no dia 19. Então, a gente vai ter uma folga aí de alguns dias sem aula. Mais uns 10, 12 dias sem aula, mais ou menos, tá? Espero que todo mundo aí, né, nesse tempo aí, recarregue as baterias, né, pra gente fazer o módulo 4. E no módulo 4 vamos dar as notas do terceiro e do quarto bimestre. Nesse módulo 3 vamos dar as notas do primeiro e do segundo bimestre. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum questionamento sobre o nosso processo, nossas aulas, ou tudo que está acontecendo até agora, pessoal? Podem falar. Nenhuma dúvida? Tá. Então, se não tem dúvida nenhuma, hoje eu acabei de ajeitar o nosso planejamento, botando as datas corretas, que estavam com datas erradas. Eu também vou incorporar nele os meus vídeos, né, os números dos meus vídeos. E quando eu terminar de fazer isso, eu posto no Teams, tá? E coloco. Bem, então, eu posso começar a aula? Diante do silêncio, eu vou interpretar que sim. Então, vamos compartilhar com vocês o quadro. Pessoal, vocês estão vendo o quadro branco? Preciso que alguém responda. Sim. Jóia, obrigado. Então, lá vamos nós continuar a falar de o que? Função de primeiro grau. Também conhecida com o nome de função afim. Bem, o que é que eu já falei sobre essa função? A sua representação algébrica é dada pela lei y igual a x mais b, onde A é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear. Na aula que eu gravei hoje, eu justamente respondo qual é o significado do coeficiente angular e qual é o significado do coeficiente linear. A sua representação gráfica, né? A gente sabe que é uma reta, né? Ou seja, os pontos dessa função, né? Todos os pontos delas são pontos alinhados, né? Ou seja, que existe uma única reta que contém todos. E na aula passada fizemos alguns exercícios, né? Então, para dar uma reaquecida agora, eu vou fazer exatamente isso, tá? Que é o que eu fiz na aula passada. Vou pegar uma função e vou fazer o gráfico dela. Então, vamos lá.
Então, vamos fazer um gráfico. Na verdade, isso aqui é um plano cartesiano, isso que eu acabo de fazer. Agora sim eu vou dar a função. Função onde o domínio é real e o contradomínio é real. E a lei é dada por menos 3x mais 6. Pessoal, vou fazer um monte de perguntas a respeito dessa função, tá? Tá aqui. Essa é a representação gráfica, algébrica dela. Primeira pergunta, quantos pontos tem essa função? Infinitos. Infinitos. Quem é o coeficiente angular dessa reta? Menos 3. Menos 3. Quem é o coeficiente linear dessa reta? 6. 6. Tentando já adiantar o que eu falei no vídeo de hoje, né? Alguém sabe dizer o que significa um coeficiente angular linear de 6? Qual é o significado disso? Do ponto de vista do gráfico? Hein, pessoal? Dizer que o coeficiente linear é 6 é a mesma coisa de dizer que essa reta cruza o eixo Y no valor 6, no número 6. Então, o que é que eu quero dizer com isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que um ponto dessa função, quando x for 0, eu boto 0 aqui, menos 3 vezes 0 mais 6, isso aqui vai dar 0, 0 mais 6 vai dar 6. Quer dizer que nós temos o ponto 0, 6 nessa função, e ele vai ser marcado aqui nesse ponto. Pronto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vou atribuir agora x igual a 2. Não, vou atribuir x igual a 3. 3 manda para quem, pessoal? O que é que eu faço? Fica menos 3 vezes 3 mais 6. Quanto vai dar isso, pessoal? Menos 3. Menos 3, exatamente. Porque menos 3 vezes 3 dá menos 9. E menos 9 mais 6 dá menos 3. Beleza, obrigado. Ok, então vamos marcar esse segundo ponto. Opa, vacilei aqui. Pensei que era caneta e era borracha. Beleza, aqui, vamos lá. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Y menos 1, y menos 2, y menos 3. Então, 3 mandando para menos 3, estamos falando desse encontro aqui dessas duas retas, então estamos falando desse pontinho aqui azul. E agora, preciso fazer mais pontos, sim ou não? Ou bastam 2, pessoal? O que é que vocês acham? Estou aguardando vocês. E aí, gente, preciso fazer mais pontos? Quem é o domínio? Estou aguardando vocês, galera.
Precisa fazer mais pontos? É obrigatório fazer? Não é obrigatório fazer? O que é que vocês acham? Ninguém tem opinião sobre isso? A gente falou na aula passada, né, que uma função de primeiro grau, os pontos estão alinhados, né, formando uma linha reta. Então, se eu fiz 2 pontos, é claro que vai existir uma reta que passa pelos dois. Então, 2 pontos seria, sim, suficiente. Eu poderia parar aqui e passar uma reta aqui pelos dois. Se eu não tiver errado em nenhuma conta e não tiver marcado nenhum ponto errado no plano cartesiano, vai dar certo. Agora, eu sugiro para vocês que vocês façam pelo menos um terceiro ponto, pelo menos um terceiro, para ver se realmente estão alinhados. Então, por exemplo, eu atribuí o 0, o 3, vou repetir aqui ele, e vou atribuir um número de 0 e 3. Que pode ser 1, pode ser o 2. Vou atribuir aqui o 1. 1 manda para quem? A conta é menos 3 vezes 1 mais 6. Quanto vai dar isso aqui, pessoal? 3. 3. Vou marcar esse terceiro ponto e vou ver se está alinhado ou não. Se não tiver alinhado, como eu sei que isso aqui é uma função de primeiro grau, se não tiver alinhado é porque eu cometi algum erro. Então já é uma forma de descobrir se está certo ou não. Acho isso legal, até uma verificação. 1 manda para o 3. Então estamos falando desse pontinho aqui, ó. Aí marco ele. E aí, pessoal, esses 3 pontos azuis parecem alinhados? Parecem alinhados, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Essa função possui infinitos pontos, né? A gente sabe que o domínio é real. E eu só marquei 3. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu consigo traçar todos os infinitos nesse gráfico? Gente, como é que eu resolvo isso? Basta o que agora? Basta Traçar unir os uma pontos, reta né? entre. Porque eu vou ter uma linha e numa linha existem infinitos pontos. Então, eu vou usar aqui a régua. Vou fazer aqui uma reta e vou levar ela para lá. Gente, está passando mais ou menos pelos 3 pontos? Sim ou não? Aceitável? Acho que tá bom, né? Então tá aqui os infinitos pontos dessa função. Agora eu vou fazer mais perguntas. Essa função tem raiz, pessoal? Sim ou não? Em outras palavras, ela cruza o eixo X? Sim ou não? Dá para ver que essa linha azul cruza o eixo X aqui, nesse ponto. Como é que eu faço para descobrir quem é essa raiz? Como é que eu acho a raiz? Pelo meu gráfico, parece ser que número aqui? Que número parece ser esse aqui da raiz? Esse aqui é a marca do 1, aqui é a marca de quem? 2. Do 2. Essa raiz parece ser 2. Mas eu posso ter feito um gráfico não muito bom. Mas como é que eu tenho certeza que é o 2 mesmo? Como é que eu faço? Y igual a 0. Igual a y igual a 0, exatamente. Então, pega essa lei daqui e substitui o y igual a 0 nela. Ao fazer isso aqui, eu vou ter
0 igual a menos 3x mais 6. Nome desse objeto matemático que eu acabo de escrever? Isso é uma... Qual é o nome disso? Equação de primeiro grau. Como eu resolvo ela? Gente, como eu resolvo ela? Como se resolve a equação de primeiro grau? O que é, Isolando pessoal? o X. Isola a variável, né? Quem é a variável aí? O X. X. Isolando o X. Vou passar o menos 3x para o outro lado. Vai ficar 0 mais 3x, igual a 6. Ou seja, 3x é igual a 6. O zero é elemento neutro. E agora, terminando o isolamento da variável x, o 3 está multiplicando. Como é que passa para o outro lado? Dividindo. E 6 dividido por 3 dá 2. Era justamente o valor que eu esperava encontrar, né? Que ponto é esse que eu não marquei aqui? Vou gerar um espaço aqui para marcar ele agora. Que ponto é esse que eu acabo de descobrir? Que o valor 2 no x manda para quanto no y? Manda para o 0 no y. São as coordenadas desse ponto aí. Bem, então achamos a raiz, né? Então esse cara daqui se chama raiz. Vou apagar aqui esse cálculo, tá? Só para não ficar ocupando muito espaço. Como seria a classificação dessa função, pessoal? Em relação aos 4 critérios estudados. Vamos começar pelo crescimento. Em relação ao crescimento, essa função é o quê, pessoal? Estritamente decrescente. Estritamente o quê? Decrescente. Precisava fazer o gráfico ou já dava para descobrir olhando só para essa lei aqui, pessoal, que era decrescente? Dava. Oi? Como é que seria para descobrir aqui a partir da lei? Que ela é estritamente decrescente. Basta ver o quê? O valor de A que é menor do que 0. Exatamente. O valor de A é igual a menos 3. Né? Todo mundo está vendo aqui que o A vale menos 3. Está aqui, ó. E esse número menos 3 é um número que é menor que 0. Toda vez que o A é menor que 0, a função vai ser estritamente decrescente. Não precisava fazer o gráfico para descobrir isso. Em relação ao segundo critério, sinal. Como classificaríamos essa função? NDA. Ela é NDA. Por quê? Porque ela tem trechos positivos, negativos e um valor e um ponto nulo. Eu posso pedir para vocês fazerem o estudo do sinal. Como seria isso aqui, pessoal? Eu marco a raiz. Quem é a raiz? É o 3. Percebo que esses pontos daqui, ó, todos esses pontos aqui, ó, o valor de y tem que sinal? Todos eles. Positivo ou negativo? E aí, gente? Os pontos vermelhos tem que sinal? Esse valor aqui, ó, é positivo ou é negativo de y desse ponto? E desse, ó. Positivo ou negativo? Preciso que alguém responda. Gente, qual o sinal desses pontos, do valor de y desses pontos? Isso aqui é positivo ou é negativo? Esse cara, são positivos ou negativos? Negativo. Negativos. Aí eu marco, veja que esses pontos, eles batem, ó, nessa região aqui do X, ó. E essa região do X é uma região que está à direita do 2. E eu marquei 3, né? Tá errado, pessoal. Ninguém me corrigiu. A raiz não é 3, não. Quem é a raiz? A raiz é 2.
Tá aqui o 2, ó. Então, para valores à direita do 2, a função é negativa. Agora, para esses pontos aqui, ó, verdes, para esses pontos verdes aqui, para todos eles, qual é o sinal de y desses pontos, gente? Positivo. Positivo. Então, eu marco, e esses pontos batem em que região do domínio, do X? Qual é a região que eles batem? Na região à esquerda do 2. Então, na região à esquerda do 2, eu falo que a função é positiva. Isso que eu acabo de fazer se chama o que mesmo, pessoal? Estudo do sinal. Eu já falei disso ou não? Sim ou não? Sim. Já Já falou. falei disso. Beleza. Em relação à paridade. Como seria classificada essa função? Par, ímpar ou NDA? Antes de responder, eu acho prudente pegar aqui na imagem, nos pontos, pegar um ponto que seja simétrico, né? Ou do 1, ou do 2, ou do 3. Vou pegar o simétrico do 1. Quem é o simétrico do 1, pessoal? Menos 1. Menos 1. E menos 1, manda para quem? A conta menos 3 vezes menos 1 mais 6, que vai dar o valor de y. Dá quanto essa conta, pessoal? Menos 3 vezes menos 1, dá quanto? 3. 3 mais 6, 9. 9. Então, f de 1 vale 3, f de menos 1 vale 9. Para ser par, esses dois números teriam que ser iguais. Não são iguais. Para ser ímpar, esses dois números teriam que ser simétricos. Não são simétricos. Então, se não são nem iguais, nem simétricos, essa função em relação à paridade, ela é NDA. E para terminar, em relação ao contradomínio. E aí eu preciso fazer o teste da injetividade e o teste da sobrejetividade. E aí se eu passo retas horizontais, que é o teste da injetividade, alguma delas vai cruzar a função em mais de um ponto, pessoal? Sim ou não? Não. Não. Nenhuma reta horizontal que eu traçar vai cruzar a função em mais de um ponto. Então, ela passa no teste da injetividade. Então, a resposta aqui é sim para injetividade. E para sobrejetividade? Eu tenho que, antes, responder quem é a imagem. Quem é a imagem dessa função, pessoal? Quais são os valores de y, ó? Os valores de y que os pontos formam. Bate todo mundo aqui, né, pessoal? Né? Todos esses pontos que eu estou pintando de azul estão associados a algum ponto da função. Quem é a imagem, então? Reais. Reais. Em seguida, eu comparo essa imagem que eu acabei de achar com esse contradomínio que foi dado. E vejo se são iguais ou se são diferentes. São iguais ou são diferentes? Iguais. São iguais. Então, também a resposta é sim para o teste da sobrejetividade. Se ele passou nos dois testes, como é que eu classifico essa função, então? Ela é bijetora. Pronto, pessoal. Esse exemplo aí foi para relembrar a aula passada, tá? Então, foi esse o objetivo desse exemplo, revisar várias coisas. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse exemplo? Algo que não entendeu? Algum conceito que gostaria de questionar? Nenhuma dúvida? Eu queria saber como se faz o estudo do contradomínio. Como se faz o estudo do contradomínio?
O que é que você se refere estudo do contradomínio? Porque o contradomínio é esse conjunto que foi dado aqui no início, ó. Agora, você está se referindo à classificação em relação ao contradomínio? O que é que você chama de estudar o contradomínio? É dizer quem é o contradomínio ou é classificar a função quanto ao contradomínio? Qual dos dois? Classificar. Pronto, essa classificação aqui é Gessiane que perguntou, não foi? É Gessiane? Oi. Foi. Gessiane, essa classificação, a gente já abordou num vídeo, né? Se você quer entender com calma, você tem que assistir o vídeo onde eu classifiquei. Você já assistiu esse vídeo, sim ou não? Sim. Sim. Aí, nesse vídeo, eu comento que você tem que analisar, fazer a injetividade e fazer a sobrejetividade. Você está com dúvida nessas, como é que faz cada um deles ou não? Eu estava com dúvida na sobrejetividade, se eu não me engano. Tá. Nesse exemplo, eu fiz como, né? Vou repetir o que eu fiz. Esse contradomínio foi dado no início do problema. Então, eu sei que o contradomínio é formado pelos reais. Depois que eu faço o gráfico da função, depois que eu tenho todos os pontos dessa função, lembrando que essa função cresce infinitamente aqui, né? Ela segue aqui para a esquerda, ela segue aqui para a direita, ela não para de caminhar nunca. Então, ela tem infinitos pontos. E qualquer valor da imagem... aí eu quero saber quem é a imagem, né? A pergunta que eu fiz aqui, quem é a imagem? Foi a pergunta que eu lancei. E aí, a ideia para descobrir a imagem é ver todos os valores de y que y pode receber. Ó. Só que eu escrevi aqui, já tem a imagem 6, imagem 3, imagem 0, imagem menos 3, imagem 9. Mas só tem essas imagens? Só tem 5 pontos da função ou tem mais? Tem muito mais, né? Esse ponto aqui, ó, tem essa imagem aqui, ó, faz parte da imagem aqui. Esse ponto aqui também, ó, faz parte da imagem também. Em suma, qualquer ponto que eu marcar aqui dessa reta, se eu passar uma horizontal, ela vai cruzar esse eixo Y daqui, né? Vai cruzar esse eixo Y daqui. E qualquer valor, então, desse eixo Y tem um ponto associado a ele. Qualquer valor dele tem um ponto associado. Então, se eu quisesse assim, a imagem 15. Bem, a imagem 15 tem um ponto associado à imagem 15. Esse ponto aqui, ó. E a 16 também? Também. A 16 está aqui também, ó. Ou seja, qualquer valor que eu quiser, eu posso associar a essa reta que eu fiz. Daí foi a minha conclusão que a imagem é formada por quê? Pelos reais. Se eu mudasse isso aqui, ó, aí a imagem poderia não ser reais. E acho que já andei dando exemplos a respeito disso, né? Eu podia perguntar para você, aproveitando a sua pergunta, eu não sei se essa é a sua dúvida, Luciano, mas eu vou pegar assim, ó. Se eu pegasse esse exercício aqui agora, função g, que leva do 2 ao 6, um intervalo que vai do 2 ao 6, setinha, reais. E a lei, Gessiane, é essa daqui, menos 2x mais 4. Vamos supor que a minha pergunta aqui, ó, dada essa função, qual é a imagem dela? Se eu perguntar isso aqui, ó. E aí, pessoal, como é que eu faço para descobrir quem é a imagem? Me ajudem? Bem, fazer o gráfico fica interessante para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, se eu fosse fazer o gráfico, né? Aqui, o Y, aqui, o X. O domínio é dado por isso aqui, ó. Esse cara é o domínio.
Isso foi dado pelo problema. Não sou eu que estou, né? O problema escolheu. E esse cara é o contradomínio. Bem, o intervalo que vai do 2 ao 6, a gente está falando dos números reais que vão do 2 ao 6. Nós estamos falando aqui dessa região aqui, que vai do 2 ao 6. Então, eu tenho que marcar pontos nessa região, do 2 ao 6. Agora, lembrando que está fechado no 2, colchete virado para dentro, está aberto no 6, colchete virado para fora. Então, na minha tabela de pontos, que eu vou fazer, eu posso atribuir quantos pontos existem no intervalo de 2 a 6, pessoal? Pessoal, quantos pontos existem no intervalo que vai do 2 ao 6? Infinito. Infinitos. Infinito. Eu podia atribuir aqui o 2, o 3, o 4, o 5. O 6 eu não poderia atribuir, porque ele não faz parte. Só que é interessante eu marcar o 6, mesmo assim, pelo fato de eu saber que a bolinha nesse cara vai estar aberta. Então eu faço, em vez de calcular todos eles, eu vou só calcular o primeiro e o último. 2, manda para quem, pessoal? 2, manda para quem, pessoal? Para? Pessoal, 2 manda para quem? Quanto dá essa conta aqui, pessoal? Menos 2 vezes 2 dá? 4. Menos 4, mais 4 vai dar? 0, né? E o 6? Manda para quem? Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Menos 12 mais 4 vai dar menos 8. Então, tenho dois pontos. O 2 mandando para o 0, que é esse ponto daqui. E o 6 mandando para o menos 8. Está aqui o menos 8. Marcando esse ponto. 6 mandando para o menos 8. Beleza, já tenho dois pontos. Essa lei que eu tenho aqui é uma função de primeiro grau, sim ou não? Sim ou não, pessoal? É uma função de primeiro grau? E aí, gente, resposta? Está no formato AX mais B? Está nesse formato, sim ou não? Sim. Sim. Onde o coeficiente angular é menos 2 e o coeficiente linear B é 4. Se é uma função de primeiro grau, eu sei que o grafo dele aqui vai ser o quê? Os pontos têm que estar alinhados. Eu poderia fazer esse ponto, poderia fazer esse, mas eu sei que se eu achar o primeiro e o último, eu não preciso dos pontos intermediários. Mas é claro que deve existir um monte de pontos aqui no meio, né? Todos alinhados. Todos muito bem comportados. Aí eu faço agora. Então, como o domínio é um subconjunto dos reais, é um pedaço da reta real, eu posso unir sim. Mas só posso unir agora do 2 ao 6. Eu uno e não posso prosseguir nem para cá, nem para cá agora. Já que o meu domínio é dado por um intervalo. Feito isso, pessoal, eu pergunto para vocês agora, olhando para esse gráfico, quem é a imagem dessa função? Vai da onde até aonde? A imagem. Vamos lá, gente? Vai da onde até onde a imagem?
O valor de y, pessoal, vai de onde até onde? Olha o valor de y aqui, ó. Olha o menos 8 aqui. Olha o valor de y aqui, ó. Quanto é que é aqui? 0. Vai da onde até onde, pessoal? A imagem é esse intervalo que vai do menos 8 ao 0. Isso aqui é a imagem. Enquanto esse carinha daqui, ó, é o domínio. Só que tem um erro agora. Qual é o erro? No 6, a bolinha tem que ser o quê? Tem que ser aberta. Então, consequentemente, aqui no domínio, ó, tem que ser aberta aqui, no 6. E aqui na imagem, tem que ser aberta também, ó. Aqui nesse cara. Bolinha aberta. Pronto. Então, isso que está pintado aqui de amarelo. E aqui nessa bolinha fechada, aqui é fechada. Então, essa é a imagem, pessoal. Isso que está pintado de amarelo. É o intervalo que vai da onde até onde? E aí, gente, o intervalo que vai da onde até onde? Do 0 ao menos 1. Só que você fala o menor primeiro. Então, você fala que é do menos 8 ao 0. No menos 8, aberto ou fechado? Aberto. Aberto. E no 0? Fechado. Pronto. Gessiane, acabei de descobrir quem é o contradomínio. A imagem está aqui. E o contradomínio já tinha sido dado. Agora eu comparo os dois. Eles são iguais ou são diferentes? Em outras palavras, são diferentes, né? Como a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer que sobram elementos no contradomínio sem receber. Se sobra sem receber, não vai obedecer aquela condição de uma função sobrejetora, que na função sobrejetora todo elemento do domínio tem que ter, do contradomínio tem que ter no mínimo um correspondente. Por exemplo, o número menos 9, o número 1, por exemplo, ó, o 1 aqui, ó, ele faz parte dos reais, ele faz parte do contradomínio, mas ele não faz parte da imagem. Então, se eu fosse fazer a representação por diagrama, ó, o 6 mandou para o menos 8. O 0 mandou, desculpa, o 2 mandou para o 0. Mas o 1, por exemplo, esse cara que eu marquei aqui, ó, o 1 não recebe de ninguém. Então, ele não passa no teste da injetividade, da sobrejetividade. Então, não passa no que eu chamo de teste da sobrejetividade. Se não passa nesse teste da sobrejetividade, então eu concluo que ela não é sobrejetora. Se ela não é sobrejetora, né? Mas no teste da injetividade, ela passa, pessoal? Essa daí. Essa função azul aí, passa no teste da injetividade agora? Sim ou não? Se eu passo retas horizontais, alguma dessas retas horizontais vai cruzar a função em mais de um ponto, pessoal? O que vocês acham? Aqui cruzou em um ponto, ó. Ó, aqui em um só. Alguma cruza em mais de um, pessoal? Essa aqui cruzou em 0, ó. Não cruzou, não. Essa aqui não cruzou, não, ó. Porque a função não prossegue. Essa aqui, só retas horizontais. Alguma cruzou em mais de um ponto? Sim ou não? Não, né? Então, essa função, por causa dessas retinhas vermelhas, ela não passa no teste da injetividade. Desculpa, ela não passa, não. Ela passa, né? Desculpa, falei bobagem agora. Ela passa no teste da injetividade. Por quê?
Porque nenhum elemento do contradomínio vai receber mais de uma seta. Seria essa a ideia. Se ela passou nesse teste da adjetividade e não passou no da sobreadjetividade, como seria a classificação dessa função quanto ao contradomínio? E aí, pessoal? Essa função é injetora, sobreadjetora, objetora ou NDA? Injetora. Ela é injetora. E essa é a resposta. Ou injetiva, se você preferir, tá certo? O nome que você vai usar, tanto faz. Gessiane, melhorou alguma coisa? Piorou ou ficou na mesma? Melhorou, professor. Pronto. Então, que bom. Beleza. Dado esse exemplo, vamos agora falar de outra coisa. Se eu pedir assim, ó, estude o sinal da função f, que leva reais nos reais, e cuja lei é dada por menos 8x mais 4. Eu dei a representação algébrica. Está aqui a função. Estude o sinal dessa função. Isso é o que está sendo pedido aí na questão. O que é que eu tenho que fazer para estudar o sinal de uma função, pessoal? Primeiro passo. Ele pode me ajudar? E aí, pessoal? E aí, gente? Dada, não vai ser esse exemplo não, mas dada uma função qualquer aí, o que é que eu preciso para estudar o sinal dessa função aqui, por exemplo, que eu acabo de desenhar aqui de vermelho? Qual é o ponto que é tão importante aqui para estudar a função, pessoal? A raiz? É a raiz. Então, o desafio dessa função é achar a raiz. Se você achar a raiz, você sabe que a raiz divide ela num pedaço positivo e num pedaço negativo, né? Então, o primeiro passo é achar a raiz. Como eu faço para achar a raiz? Então, o primeiro passo é achar a raiz. Como é que eu faço para achar a raiz? Como? Não faço. Me ajudem, pessoal. A raiz é um ponto que pertence ao eixo X. O que é que esse ponto tem de especial? O que é que esse ponto azul tem de especial, pessoal? O valor de... Me ajudem? O valor de Y vale 0. O valor da ordenada vale 0. Pronto. Então, eu pego a lei e substituo. Substituo. E vou dar origem a uma equação. Como é que vai ficar ela? 0 igual a menos 8x mais 4. Agora resolvo. Próxima etapa, resolve a equação. Então, o que é que eu faço aqui? Resolvo a equação. A diferença dessa equação, né? Para essa daqui, né? Essa aqui é uma equação com duas variáveis. E essa aqui é uma equação com uma variável. E a equação de uma variável, permite a gente achar o valor do número que vai
substituir a letra. Então, agora resolvendo essa equação, vou passar o 8x para o lado de cá. Então, x vai ser igual, vou passar agora o 8 para o outro lado. 4 dividido por 8 é meio. Então, essa raiz aqui é meio, né? Se eu marcar que aqui é o 1, meio vai ser exatamente a metade desse intervalo. Então, está aqui o primeiro ponto, a raiz. E agora, essa função é crescente ou é decrescente? O que vocês acham? Decrescente. Por quê? Por que ela é decrescente? Porque o coeficiente angular é menor que zero? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, como esse cara aqui é negativo, eu afirmo que ela é estritamente, né, estritamente decrescente. Então, para provar isso, né, vou fazer um segundo ponto, né? Ó, qual foi o primeiro ponto que eu já achei? Foi a raiz. Então, o 0,5 manda para o zero. O outro ponto, aqui é onde cruza x. E posso agora achar o ponto onde cruza y. Que ponto é esse, pessoal? Onde vai cruzar o eixo y? Essa função. Onde é que essa função vai cruzar o eixo y? Se quando cruza o x, o y vale zero, quando cruza o y, quem é que eu vou fazer igual a zero? O x, né, pessoal? Ou seja, é só botar zero aqui no lugar do x. Se eu boto zero no lugar do x, zero manda para quem? Zero manda para quem, pessoal? 4. Pessoal, zero manda para quem? Se eu botar zero aqui, vai ficar menos 8 vezes 0 mais 4. Quanto é que vai dar essa conta? 4. Vai dar 4. Quer dizer que nós temos aqui, se eu chamar aqui de 1, ó, 2, 3, 4. Um, 2, 3, 4. Então, o segundo ponto é o zero mandando para o 4. Provando, então, que, como eu sei que é uma função de primeiro grau, né, onde o a é menos 8, né, e o b é 4, essa função, então, é decrescente, ó. Então, se eu unir agora, como o domínio é formado pelos reais, eu posso unir esses pontos, e ao unir esses pontos, eu formo essa função aqui, essa reta aqui. E aí, ao ver essa reta de forma completa, eu percebo que os pontos vermelhos são os pontos que estão abaixo do eixo x, e os pontos amarelos são os pontos que estão acima do eixo x. Então, para eu estudar o sinal, que é o que foi pedido no início do problema, basta eu botar uma reta horizontal representando o eixo x, marco a raiz. Quem é a raiz, pessoal, que nós achamos? Quanto foi a raiz? Gente, quanto foi a raiz? 0,5. 0,5. E à direita desse 0,5, à direita, os pontos são o quê? Qual o sinal dos pontos? Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. E à esquerda desse 0,5, os pontos são o quê? Sinal Positivo. positivo. E isso aqui, pessoal, isso aqui é o estudo do sinal. Eu já tinha falado de estudo do sinal. Para quem não está
está vendo isso pela primeira vez, eu já falei de estudo do sinal quando eu fiz o vídeo de sinal. Então, por favor, dá uma olhadinha nesse vídeo, né? Que lá eu já falei sobre isso. Mas a aula de hoje eu retomei esse tema. Bem, outra coisa que a gente precisa falar, que é importante, é a gente entender o significado, né, do coeficiente B e do coeficiente A. Qual é o significado dos coeficientes? Do A e do B. Então, para a gente conseguir entender isso aqui, eu vou dar o exemplo de várias funções. Vou dar exemplo aqui de 4 funções. Olha o primeiro exemplo aqui. 4x menos 3. 2x menos 3. Y igual a 3. Desculpa, igual a menos 3. E y igual a menos 2x menos 3. Não sei se vocês perceberam, eu acabo de criar 4 funções. Todas elas funções reais. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o domínio é quem? Quem é o domínio de uma função que eu chamo de real? O domínio é formado pelo conjunto dos números reais e o contradomínio também. Sempre que eu usar essa palavrinha, funções reais, eu estou me referindo. Então, essa função aqui, essa aqui, o domínio é real, essa aqui é o domínio real, essa aqui é o domínio real e essa aqui é o domínio real. Para não escrever para todas, eu escrevi lá no alto uma vez só. Então, nós temos 4 funções. Pessoal, quem é o coeficiente angular e linear de cada um? Desse primeiro exemplo, quem é o coeficiente angular? 4. 4. E o linear? Menos 3. Menos 3. No segundo exemplo, quem é o A? 2. 2. E o B? E o linear? Menos 3. O terceiro exemplo, quem é o A? Lembre que isso aqui é a mesma coisa de escrever 0 vezes x menos 3. Eu estou certo ou estou errado? Concordam? Porque 0 vezes qualquer coisa dá quanto? 0. Dá 0. Então, escrever 0x menos 3 ou escrever menos 3 é a mesma coisa. Pessoal, quem é o A? Pessoal, qual é o número que está multiplicando a variável x? 0. 0. E o B? Menos 3. Menos 3. E no último exemplo, quem é o A e quem é o B? Menos 2. Menos 2 o A e o B? Menos 3. Vocês perceberam que eu mantive igual o coeficiente Menos B nos 3. 4 exemplos? Sim ou não? Em todos eles o B valeu quanto? Menos 3. Menos 3. Quem eu variei então só? O coeficiente Angular. angular. E veja que eu fui caindo de 2 em 2. 4, 2, 0 e menos 2. Se a gente fizer o gráfico dos 4 exemplos, a gente vai perceber que vai ter semelhanças e vai ter diferenças entre os 4 gráficos. Então, vamos fazer o esboço desses 4 gráficos.
Pronto, fiz os 4 planos cartesianos. E agora eu preciso atribuir valores, né? E x e calcular o y correspondente para os 4 exemplos. Vai existir um ponto que vai pertencer às 4 funções. Alguém sabe que ponto é esse? Vai existir um ponto que eu vou escrever aqui, 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 e que vai dar igual para todos eles. A mesma abscissa e a mesma ordenada. Que ponto é esse, pessoal? Alguém sabe? Qual é o valor do x que eu atribuo? 0. Se eu escolher o zero, se eu botar 0 aqui, vai mandar para que valor de y? Menos 3. Menos 3. Se eu botar 0 agora no segundo exemplo, vai mandar para que valor de y? Menos 3 novamente. Menos 3 de novo. Se eu botar 0 aqui no valor do x, vai mandar para que valor de y? Menos 3 de novo. Menos 3, já que não tem x, exatamente, não faz sentido botar aqui. E, finalmente, nesse último exemplo, se eu botar 0 aqui no valor do x, vai mandar para que y? Menos 3 de novo. Então, acabamos de descobrir que existe um mesmo ponto que pertence aos 4 exemplos, as 4 funções de primeiro grau. Que ponto é esse? O 0 mandando para o menos 3. Menos 3 está aqui embaixo, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. E, finalmente, menos 1, menos 2, menos 3. Então, esse ponto que eu vou fazer de amarelo agora, ó, ele pertence às 4 funções. E, obviamente, também pertence ao eixo y. Pronto, agora eu preciso de um ponto a mais, né? Para fazer uma reta, a gente sabe que a função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, e para fazer uma reta eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Já achei o primeiro, falta achar agora o segundo. Então, eu vou escolher agora o valor 1 para a abscissa desse segundo ponto de cada uma delas. E vou fazer a mesma pergunta que eu fiz antes. 1 manda para quem? Na primeira função. Se eu botar 1 aqui, vai dar quanto? 4 vezes 1 menos 3. E aí, pessoal? Gente, 4 vezes 1 menos 3 dá quanto? 1. No segundo exemplo, 1 manda para quem? Quanto é 1? Quanto é 2 vezes 1 menos 3, pessoal? Menos 1. Menos 1. No terceiro exemplo, 1 manda para quem? Menos 3. Menos 3, já que aqui não depende do x, né? E, finalmente, no quarto exemplo, 1 manda para quem? Deixa eu botar aqui o número 1, menos 2 vezes 1, menos 3. Quanto é essa conta, pessoal? Menos 5. Menos 5. Beleza. Achei esse novo ponto. Então, vamos marcar agora. 1
1 mandou para o 1, nesse primeiro exemplo aqui. Então, achamos aqui o ponto 1. Está aqui esse ponto. Beleza. No segundo, o 1 manda para o menos 1. Achamos esse segundo ponto aqui. No terceiro exemplo, o 1 manda para o menos 3. Temos aqui. E no quarto exemplo, o 1 vai mandar. O 1 vai mandar para o menos 5. Todos os 4 exemplos são funções de primeiro grau. Isso aqui é uma função de primeiro grau, porque está no formato ax mais b. Aqui também é uma função de primeiro grau. Aqui também é uma função de primeiro grau. E aqui também é uma função de primeiro grau. A gente sabe que o gráfico da função de primeiro grau, de domínio real, é uma reta. Então, o que eu preciso agora é fazer retas que passem por esses 2 pontinhos amarelos em cada um dos exemplos. Então, vamos pedir aqui ajuda da... Não, vou usar uma régua aqui, ó. E vamos fazer as retas. Pronto. Acabo de fazer uma reta que passa pelos 2 pontos do primeiro exemplo. Vamos para o segundo agora. Fiz o do segundo agora. Vamos para o terceiro. Opa. E vamos para o quarto exemplo agora. Ele tá junto com o outro. Não sei que diabo foi. Eu tenho que apagar ele. Tá ficando junto. Eita, que coisa feia. E agora o quarto exemplo, fazendo de novo. Tá aí, pessoal. Os 4 exemplos. Pronto. Agora olhem. Opa, desculpa. Olhem com muito carinho. Eu vou até apagar aqui essa tabela, ó. Vou até apagar essa tabela aqui, para não ficar poluindo aqui a imagem. Eu fiz os gráficos de todos eles. Eu pergunto para vocês agora. Qual é a semelhança? Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças entre esses 4 gráficos? Alguém gostaria de opinar? A semelhança é que todos eles cruzam o eixo Y em menos 3. Exatamente. Então, perfeito. Muito preciso o comentário do colega. Todos eles estão cruzando o eixo Y no menos 3. Isso foi coincidência ou isso tem alguma coisa a ver com os coeficientes?
Quanto foi o coeficiente linear aqui do primeiro? Menos 3, né? Do segundo, menos 3. Do terceiro, foi menos 3. E do quarto foi menos 3. Onde é que cruzou o eixo Y? No menos 3 de todos. Então, a semelhança desses gráficos aqui é que todos eles cruzaram o eixo Y no mesmo ponto. E já dava para adivinhar, porque é esse o significado do B. Então, se for apagar aqui, e for escrever aqui, qual é o significado do coeficiente B? O que é que eu escreveria? B é o quê? Qual é o significado dele? Ele vai indicar sempre o quê? O ponto onde, o quê? Onde a função cruza quem? Cruza que eixo, pessoal? Que eixo, pessoal? O eixo Y, né? Esse ponto aqui pertence ao eixo Y. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Os 4. Quando eu movo o cursor, vocês estão vendo esse cursor aqui, não estão, pessoal? Sim ou não? Vocês estão vendo o movimento do meu cursor? Sim. Sim, beleza. Agora, qual é a diferença entre os 4 gráficos? A semelhança já foi falada, vamos agora olhar a diferença. E aí, galera? A diferença que a gente pode identificar de forma clara é sobre o ritmo de crescimento das funções. Vejam que no primeiro e segundo exemplos, o A é positivo. E a função foi crescente, tanto aqui quanto aqui. Já no terceiro, né? Então, no primeiro foi crescente, no segundo foi crescente. Já no terceiro exemplo, o A é 0. Pessoal, essa função está crescendo ou está decrescendo? Ou nenhum dos dois? Esse terceiro exemplo, pessoal, a função está o quê? Constante. Constante. Ela nem aumenta nem diminui, exatamente. E nesse quarto exemplo, em que o A foi negativo, a função está o quê? Decrescente. Decrescente. Ela está decrescente. Em todos eles faltou eu botar a palavra estritamente, não foi? Mas se falar só, sim, aqui não precisa. Nesses 3 faltou a palavra estritamente. Mas se eu boto a palavra só crescente, também está certo, né? Porque as crescentes contêm as estritamente crescentes. Beleza. E eu vou mais longe, hein, pessoal? O coeficiente A, ele vai ajudar a falar sobre o ritmo que a função cresce. Ou também eu posso falar que ele vai indicar a inclinação da reta. Para a gente entender o que é esse ritmo de crescimento que eu acabo de falar, o A serve para analisar o ritmo do crescimento. Eu vou criar nessas 4 figuras triângulos, ó. Triângulos a partir dos 2 pontos marcados, ó. Aqui foi marcado, né? Esse ponto e esse. Então, aqui eu posso criar, ó, um triângulo retângulo com esses 2 pontos. Aqui, mesma coisa, ó. Não fica, tá vendo? Mas, vamos lá. Seria
Ó, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, pessoal, ó. Onde um dos lados do triângulo é a própria reta, né? Aqui não forma triângulo. E aqui volta a formar triângulo. Então, observem com muito carinho esse triângulo. Eu vou desenhar ele aqui separado, ó. Vou desenhar esse triângulo aqui separadinho, ó. Um pouquinho maior, tá? Mas, ó, nesse triângulo aqui, esse cateto aqui, ele foi da abscissa 0 para a abscissa 1. Isso aqui é uma variação de 1 unidade. E aqui foi da ordenada menos 3 para a ordenada 1. De menos 3 para 1, houve uma variação de 4. Então, olhem um triângulo retângulo, onde um cateto vale 4, o outro cateto vale 1. Vamos fazer a mesma coisa para os demais. Como é que é o triângulo agora do segundo? Como é que é o triângulo desse segundo aí, pessoal? De novo, um triângulo retângulo. Né? Esse cara eu joguei para cá, né? Isso. Esse cara eu joguei para cá. Mesma coisa aqui. Passou da abscissa 0 para a abscissa 1. Então, variação de 1. E aqui, passou da ordenada menos 3 para a ordenada menos 1. Ou seja, quem passa de menos 3 para menos 1, varia 2. Sobe 2. Aqui, eu vou ter uma reta, né? Onde é como se eu tivesse um triângulo cujo cateto é 0. Desculpa, o cateto horizontal é 1, mas o cateto vertical é 0. Ele não tem tamanho nenhum. E para terminar, quarto exemplo, esse triângulo aqui, olha aqui, que eu vou jogar para cá. Esse triângulo agora ele está assim, ó. Triângulo, retângulo de novo. Quando esse cara variou 1, esse ponto, quando foi daqui para cá, ele diminuiu 2. Então, eu vou botar aqui menos 2. Embora não exista cateto negativo, né, pessoal? Mas eu só estou querendo dizer que quando eu vim desse ponto para esse, o valor da ordenada caiu. Caiu de quanto para quanto? Caiu de menos 3 para menos 5. Ó. Quem vai de menos 3 para menos 5, cai 2. Eu apaguei aqui as tabelas, né? Mas a gente tinha feito aqui, né? Que o menos 3 mandava para o 0 e o menos 5 mandava para o... Não, o contrário, né? 0 mandava para o menos 3, o contrário. Errado. 0 mandava para o menos 3 e 1 mandava para o menos 5. Aqui no segundo, que eu apaguei, 0 mandava para o menos 3 e 1 mandava para o menos 3 de novo. Nesse aqui, que eu apaguei, o 0 mandava para o menos 3, esse ponto era igual para todos, e 1 mandava para o menos 1. E aqui, o 0 mandava para o menos 3 e o 1 mandava para o 1. Por isso que surge, então, essa variação aqui de 4, ó, que eu botei aqui. Aqui que surge uma variação de 2, ó, que eu botei aqui. Aqui surge uma variação de 0, porque de menos 3 para menos 3 não varia nada. E daqui que surge uma variação de menos 2, aqui. Pronto. Então, percebam agora que ao andar uma unidade no X, em todos eles, ó, em todos eles eu andei uma unidade no X para a direita. O que aconteceu com o Y de cada um deles? Nesse aqui, o Y subiu 4, que é esse cateto aqui. Aqui, o Y subiu 2, que é esse cateto aqui. Aqui, o Y não subiu nada, nem subiu, nem desceu. E aqui, quando eu passei, né, de 0 para 1, o Y caiu de menos 3 para menos 5. Caiu menos 2. Confirmando, então, que nós temos aqui, na primeira e na segunda, funções crescentes. Na terceira, função constante. Na quarta, função decrescente. Agora, vem a curiosidade que no vídeo lá eu explico um pouquinho, tá?
Se você dividir esse cara daqui, ó, esse 4 aqui é a variação do y. Esse 1 aqui é a variação do x. Em todos eles vai acontecer isso, ó. Esse 2 aqui é a variação do y. Esse 1 aqui é a variação do x. Esse 1 aqui, ó, variação do x. E esse 0 aqui é a variação do y. E finalmente aqui, esse 1, variação do x. Variação na física, né? A gente usa um delta, né? Essa letra grega que chama delta, né? Por isso que eu escrevi delta x e delta y. E esse menos 2 é a variação do y. Em todos eles, se você dividir agora... deixa eu gerar um espaçozinho aqui. Se você dividir agora a variação do y pela variação do x, você obtém o coeficiente angular. Ou seja, aqui, no primeiro exemplo aqui, quanto vale o coeficiente angular? A variação do y é 4, a variação do x é 1, 4 sobre 1 dá 4. Veja que o 4 bate com o 4 daqui. No segundo, fizer a mesma coisa, a variação do x do y é 2. Variação do x é 1. 2 sobre 1 dá 2. Desculpa, dá 2. Deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. 2 sobre 1 dá 2. E olha o 2 aqui. Depois, terceiro exemplo. A variação do y é 0. A variação do x é 1. 0 sobre 1 dá 0. 0 é o valor do coeficiente angular daqui. E, finalmente, o último exemplo. O A vai ser a variação do y, que é menos 2, sobre a variação do x, que é 1. Menos 2 sobre 1 dá menos 2. E menos 2 é o cara que está aqui. Então, pessoal, o A fala sobre o crescimento, né? O ritmo do crescimento. Ou seja, é claro que essa função daqui, ó, quando você passa, né? Quando você passa a abscissa, né? A abscissa de 0 para 1, o y subiu de menos 3 para 1. Ela subiu 4, ela cresceu 4. Ela foi quem mais cresceu. Olha o tamanho desse cateto. Então, essa função é a que tem maior ritmo de crescimento dos 4. Já a segunda aqui só tem um cateto de tamanho 2. Então, ela cresceu. Quando o x aumentou de 1, y cresceu de 2. Está aqui. Mas ela cresceu menos do que essa. Então, um coeficiente angular maior implica em maior crescimento da função. Terceiro exemplo. Aqui o cateto não teve tamanho nenhum. Ou seja, o cateto não cresceu nada. Então, aqui ela não cresceu nem decresceu. Então, daí o coeficiente angular 0. Porque ela nem cresceu nem decresceu. No quarto exemplo, quando, né, o x aumentou 1 unidade, o y caiu 2. Então, agora ficou uma função que cai, decrescente. Ela está caindo. Por isso que o coeficiente angular foi negativo. Gente, resumindo tudo que eu falei até agora, se eu peço, professor, resuma isso tudo. O resumo seria o seguinte. Resumo dos significados de A e B. Pessoal, para que serve o A e para que serve o B? O A serve para falar o quê? O ritmo de crescimento da função. Em que velocidade ela cresce ou decresce. E o A, ele vai ser sempre a divisão da variação do y pela variação do x. E se o A
for positivo, a função vai ser o quê? A função vai ser estritamente o quê, pessoal? Crescente. Se o A for igual a zero, a função vai ser constante. E se o A for negativo, a função vai ser estritamente decrescente. Esse seria o resumo, né? Dessa historinha toda aqui. E o B serve para quê? Para identificar onde, o ponto onde cruza o eixo Y. Com base nisso aqui, desse resumo, eu vou dar exemplos agora. Vou dar exemplos. Vamos lá. Isso está na aula de hoje também, o que eu vou falar agora, tá? Quem olhar lá vai ver isso lá com mais calma. Vamos supor que eu tenho uma função real, né? Uma função f de r em r, que a lei é menos 3x mais 12. Eu tenho um segundo exemplo de uma função real também, vou chamar de função g, que também é real, ou seja, de r em r, cuja lei é dada por 2x menos 8. Tem uma terceira função, onde agora eu vou dar só o gráfico da função. Então, tá aqui a função, ó, essa reta aqui. E eu vou dar um quarto exemplo, onde nós teremos essa função aqui, essa reta aqui. Então, nos 4 exemplos, nós temos funções de primeiro grau. Só que com a seguinte diferença. O que é que eu vou pedir aqui no exemplo? Aqui foi a função g, a função h também é uma função de r em r. A função f, g, h, a função i é uma função de r em r. Só que agora o que eu quero é o seguinte. Aqui eu quero perguntar quais quadrantes a função passa. A função atravessa. Essa é a pergunta que vai valer para o exemplo 1 da função f e para o exemplo 2, a função g. Na 3, no exemplo 3, que é esse daqui, e no exemplo 4, que é esse daqui, a pergunta vai ser oposta. Os quadrantes eu já dei. Então, eu quero saber qual é o sinal dos coeficientes. Ou seja, eu quero saber se é positivo ou se é negativo. Ou seja, o A e o B. É positivo ou é negativo? Mesma coisa aqui embaixo. O A e o B. É positivo ou é negativo? Tá? Então, nos 2 primeiros, eu dei a lei e quero os quadrantes. Né? E no segundo, eu dou os quadrantes, pelo gráfico a gente vai dizer, e eu quero o sinal dos coeficientes. Tá? Então, vamos lá, me ajudem. Todo mundo sabe que aqui é o primeiro quadrante, né? Aqui é o segundo. Aqui é o terceiro. E aqui é o quarto. Eu quero saber por quais quadrantes a função passa. Então, para isso, eu preciso atribuir valores, né? Mas aí eu vou basicamente fazer o seguinte. Eu vou pegar a raiz. Desculpa. Eu vou olhar
para o B. Quanto vale B aqui no nosso primeiro exemplo, pessoal? Gente, quanto vale o B? 12. 12. O que significa isso no gráfico? Que ela cruza o eixo Y no 12. Então, ela passa aqui pelo 12, pessoal. Ó. Ela passa aqui pelo 12. Então, eu já sei que ela está limitando o primeiro e o segundo quadrantes. Pronto. O B já me diz 2 quadrantes. Ó. Só saber o B, eu já descubro 2 quadrantes. Então, vai ter a ver com o primeiro e com o segundo. Deixa eu melhorar aqui esse 12 que ficou mal feito. 12. Agora, o sinal do A, pessoal, é positivo ou é negativo do coeficiente angular? Gente, o coeficiente angular é positivo ou é negativo? Quanto vale o coeficiente angular, gente? Menos 3. Menos 3 indica o quê? Função crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Então, ela vai subir ou ela vai descer aqui a partir desse ponto? Ela vai descer, né, pessoal? Se ela vai descer, ela passa por que quadrantes, pessoal? Quais são os quadrantes que ela passa, pessoal? Ela passa pelo primeiro, são esses pontos aqui, né? Passa pelo segundo, são esses pontos aqui dessa região. E passa pelo quarto quadrante também. Qual é o único quadrante que ela não passa? Terceiro. O terceiro. Pronto, mesma coisa agora para o exemplo 2, a função g. Quanto vale o coeficiente linear? Quanto, gente? Menos 8, né? Então, quer dizer que ela cruza o eixo y no menos 8. Enquanto essa aqui cruzou no 12, aqui cruzou no menos 8. Agora eu olho o sinal do coeficiente angular. Positivo ou negativo? Gente, positivo ou negativo? Estou aguardando vocês. Positivo ou negativo? Gente, o coeficiente angular é positivo ou é negativo? Esse valor, esse coeficiente angular aqui é o quê? Positivo. Positivo. Então, a função é crescente ou decrescente? Crescente, né? Tá aqui. Acabo de fazer uma função que cruza o eixo y no menos 8 e que é crescente. Quais são os quadrantes que ela passa, então? Me ajudem? Quais são os quadrantes? Gente, preciso de vocês. Quais são os quadrantes que essa reta passa? Do exemplo 2. Primeiro, terceiro e quarto. Primeiro quadrante está aqui. O terceiro está aqui. São esses pontos aqui, ó. E esses pontos aqui, pontos do quarto quadrante. Qual é o único quadrante que ela não passa? Segundo. Gente, qual é o único quadrante que ela não passa? No segundo. O segundo. Beleza. Vamos agora para os 2 exemplos da direita. Agora é o contrário. Eu já estou vendo aqui a função de vermelho. Se eu estou vendo a função aqui de vermelho, eu sei que ela passa aqui no segundo quadrante, no terceiro quadrante e quarto quadrante. Já nesse aqui de baixo, eu sei que passa no primeiro quadrante, no segundo e no terceiro. Não passa aqui no quarto quadrante.
né? E aqui não passa no primeiro quadrante. Vou pintar da mesma cor o quadrante que ela não passa, ó. Não passa aqui no terceiro, não passa aqui no segundo, não passa aqui no primeiro quadrante e aqui não passa no quarto quadrante. Veja que cada exemplo tem um diferente, né? Aí eu pergunto para vocês, o sinal do coeficiente B, atenção, do coeficiente B, nesse exemplo 3, esse coeficiente B é positivo ou é negativo, pessoal? E por quê? É só olhar o quê? No gráfico. Onde cruza? Onde cruza quem, pessoal? Onde cruza o eixo? Y. Tá aqui esse ponto. Tá aqui ele, ó. Então, no exemplo 3, o B é positivo ou é negativo, pessoal? Tá cortando na parte positiva ou na parte negativa do eixo Y? Positivo ou negativo aqui, pessoal? Tá embaixo do eixo X ou tá em cima do eixo X? Negativo. Negativa, porque tá embaixo do eixo X. E nesse aqui? Positivo. Positivo. Então, com isso, olhando o gráfico, eu consigo dizer os sinais do B. Falta agora dizer o sinal do A. Essa função daqui, do exemplo 3, ela é crescente ou ela é decrescente? Gente, essa função aqui, ela é crescente ou ela é decrescente? Decrescente. Decrescente. Qual é o sinal do A? Negativo. Negativo, exatamente. E essa função do exemplo 4 agora? Ela é crescente Positivo. ou decrescente? Ela é... E aí, Crescente. pessoal? Crescente, né? Qual é o sinal do A? Gente, qual é o sinal do coeficiente A? Positivo. Positivo. Obrigado. Com isso, tem as quatro possibilidades possíveis nessa tela aqui agora na frente de vocês. Ó, mais e mais, ambos positivos, menos e menos, os dois negativos. Aqui, menos e mais, né? E aqui, mais e menos. Então, nós temos aqui as quatro possibilidades, né? Para sinais do A e do B. O que é que eu quero, então, resumir com essa aula nesse momento? É que, olhando para uma lei, eu já consigo dizer os quadrantes que ela passa. Tá? Para finalizar, o último exemplo. Rapidíssimo, só um exemplo agora. Essa função, pessoal, passa em que quadrantes? Função real. Ela passa em que quadrantes? Resposta. E aí? Segundo, terceiro e quarto. Segundo, terceiro e quarto. Vamos ver por quê. Se é verdade ou não e por quê. Ó, o B é menos 6. Quer dizer que ela cruza o eixo Y no menos 6. O que já garante que vai ter no terceiro e no quarto quadrantes, né? Vai ter gente no terceiro e vai ter gente no quarto quando eu fizer a reta. Mas ela é crescente ou decrescente? Olhando agora para o sinal do A. Decrescente. Decrescente. Então, o colega que respondeu acertou ao dizer que era segundo, terceiro e quarto. Pronto. Então, olhando uma lei, você consegue falar sobre o gráfico e olhando para o gráfico, você consegue falar sobre a lei da função. Então, tem ida e tem volta, tá?
Esse processo tem ida e tem volta. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Parei de compartilhar. Acho que voltei a ser visto por vocês. Bem, o horário está encerrado. Falei do que eu queria falar. Não consegui começar a falar de função do segundo grau, que eu achava que eu ia começar hoje, mas não deu. Eu começo a função do segundo grau amanhã. Obviamente não vou terminar, mas o que eu não terminar, eu vou falar nos vídeos que eu vou gravar. Pessoal, vale a pena agora a gente prosseguir, tirando alguma dúvida aí da P4? Ou não? Tem alguém que gostaria de continuar? Ou é melhor encerrar a aula agora de vez? Laiane? E demais colegas? Gente, se vocês ficarem em silêncio, então eu vou imaginar que ninguém mais... Lucas fez uma pergunta, como é que resolve uma inequação cúbica? E Vitor Júlio fez outra pergunta. Professor, no próximo módulo, o senhor poderia mudar o critério do número N? Isso dificulta muitas questões. Não, Júlio, não poderia mudar não, porque é a garantia que eu tenho que o seu enunciado é diferente do colega. Disso eu não abro mão, não. Tem que ter enunciados diferentes. Tá? Então, essa é a história do N, não. Agora, respondendo a sua pergunta, Lucas, como resolve a inequação cúbica? Vou abrir aqui, vou compartilhar com você a nossa tela aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Estão vendo a tela de novo? Sim? Lucas, tá vendo, Lucas? Tô sim, professor, desculpa. Beleza. Uma inequação cúbica seria... É uma coisa mais ou menos assim que você pensou? Foi? Por exemplo? Foi, Lucas? Ou não? É porque tem uma questão na prova que tem uma inequação cúbica. Daí eu não procurei e não consegui entender. Que questão é, Lucas? Deixa eu ver aqui, calma aí. Não tem não, Lucas. É a 8. A 8? Se multiplicar, fica cúbica, não é isso? Exatamente. Se multiplicar. Aí, se multiplicar, você tá certo. O que você tem lá na prova, então, não é uma coisa assim, né? Então, assim, é uma coisa mais ou menos assim. Você tem lá x ao quadrado menos 1, que multiplica x mais 7, maior que 0. Então, você tem razão ao chamar isso aqui de inequação cúbica, Lucas, né, por um lado. Mas, na verdade, o nome que a gente dá para isso não é esse. A gente chama isso aqui, Lucas, de inequação produto. Por que produto? Porque tem um produto aqui, Lucas, ó. É como se aqui eu tivesse um primeiro fator e eu tivesse aqui um segundo fator. E o primeiro fator vezes o segundo fator é um produto, né? O resultado disso é um produto. E esse produto tem que ser maior que 0. É isso que está sendo pedido. Lucas, eu tenho um vídeo já gravado, então você pode ir lá. E esse vídeo ensina como é que resolve a inequação produto. E também pode ganhar esse nome, Lucas, ou pode ganhar esse aqui. Alguém saberia que nome seria esse daqui, ó? Se esse aqui chama inequação produto, como é que chama esse daqui? Inequação quociente. Exatamente. E esse vídeo que está lá, Lucas, ele ensina
a resolver na equação produto e na equação quociente. Se eu pudesse resumir como é que é, o que é que você vai ver lá no vídeo? Você vai fazer o seguinte, Lucas, se eu pudesse resumir. Você vai pensar esse primeiro fator como sendo uma função f de x. E você vai pensar esse segundo fator como sendo uma segunda função, que eu vou chamar de g de x. Então, é como se eu tivesse a função f de x igual a x ao quadrado menos 1, como se eu tivesse a função g de x igual a x mais 7. Aí o que você deve fazer, Lucas? Você deve estudar o sinal dela. Aqui, mesma coisa na outra. Você vai estudar o sinal de cada uma delas. E depois de estudar o sinal de cada uma delas, Lucas, você vai fazer um quadro de sinais. Nessa aqui eu vou dizer como é que vai ficar. Quando você for estudar o sinal dessa função aqui, você vai ver. E note que aqui ainda precisa de segundo grau, né, Lucas? Ó, eu não abordei ainda a função de segundo grau com vocês. Mas isso aqui é uma função de segundo grau. Quando você for estudar o sinal dela, Lucas, o sinal vai ficar assim, ó. As raízes vão ser menos 1 e 1. E vai ficar positivo nas extremidades e negativo no meio. Essa aqui você já pode estudar o sinal, que é uma função de primeiro grau. A raiz desse cara aqui é menos 7. Aí ela é negativa à esquerda e positiva à direita. E depois, Lucas, esse quadro é um quadro assim, ó. Você vai botar a função, o sinal da f, vai botar o sinal da g, e vai botar o sinal da multiplicação da f vezes a g. Então, você vai marcar aqui, né, o menos 1 e o 1, que são as raízes do primeiro pedaço, ó. O cara que anula esse pedaço aqui é o menos 1 e o 1. Você vai botar a raiz do segundo pedaço, que é o menos 7, e vai colocar os sinais. Quais são os sinais? É positivo aqui nas extremidades e negativo aqui no meio. E isso na função de segundo grau, f. Na função de primeiro grau, g, vai ser negativo na esquerda e positivo na direita. Então, passando aqui uma linha fictícia para a gente separar as regiões, ó, nós temos, na verdade, aqui 4 regiões. A região à esquerda do menos 7, a região entre menos 7 e menos 1, a região entre menos 1 e 1, e a região à direita do 7. Aí você faz, Lucas, mais com mais, mais com menos, menos, isso na multiplicação, né? E no quociente. Mais com mais na multiplicação, mais, e mais com menos na multiplicação, menos. Aí agora você olha para cá, ó, você quer a região maior que zero. Quem deu maior que zero foi essa região, ó, aqui, e essa daqui. Então, a resposta, Lucas, é esse intervalo aqui e esse aqui. Então, eu garanto, Lucas, que para esse exemplo, qualquer número maior que 1, ou qualquer número entre menos 1 e menos 7, vai tornar isso aqui verdadeiro. Melhorou alguma coisa, Lucas, ou não? Sim, melhorou bastante. Tá, mas eu aconselho que ainda assim você vá assistir ao vídeo. Tá certo, vou ver. Professor, Tá? aí na questão 1, o senhor ainda vai ensinar como montar um gráfico de uma função quadrática, né? Exatamente. Então, na aula de amanhã, tá? Sim, Então, tá ok. não vou nem falar hoje, porque foi uma matéria que eu não dei ainda. Então, ainda vou ensinar. Tá certo, obrigado. Quem mais? Então, o Lucas já começou a ver a prova, já gerou dúvidas e já perguntou. Pela cara, eu acho que só ele começou, né? Ou tem mais alguém que começou? O nome do vídeo, Vitor Júlio, que você colocou aqui, só um instantinho, Laiane. O nome do vídeo que chama Inequação Produto e Inequação Quociente. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu YouTube, tá? Rapidinho. Vou aqui achar. Vou compartilhar agora o meu YouTube com vocês. Está aqui. Vocês estão vendo o meu YouTube aqui? Estão vendo, pessoal?
Pessoal, vocês estão vendo aqui o YouTube? Sim ou não? Ó, então tem aqui a aula, foi um vídeo gravado há bastante tempo, tá? Que foi da turma de ADM e de Info. Tô descendo aqui, tô descendo, ó. Vou descer aqui mais, ó, na relação. Epa, voltou para o início? Não. Aula 2, aula 1, aula 17, aula 15, aqui é de ADM e de Info. Foi o primeiro. Aqui, ó. Não consigo riscar, mas é esse vídeo aqui, ó. Tá? Vou começar ele aqui, ó. Vou botar ele tem 30 minutos, viu? 30 minutos, 52. Vou botar aqui ele para vocês verem, ó. Estão ouvindo, pessoal? Estão vendo? Sim. Não, desculpa, não é equação modular, não, pessoal. Errei, não é esse vídeo, não. Epa. Deixa eu descer um pouquinho mais. Aqui, agora sim, ó. Esse, ó. Inequação está escrito aqui na aula. Aula sobre aula teórica sobre inequação produto com 2 exercícios. É esse vídeo aqui, ó. Deixa eu mandar o link aqui dele logo para vocês, ó, para facilitar a vida de vocês. Pronto, pessoal. Botei o link aqui. Tá vendo, Lucas? Não é parecido da prova? Sim ou não? Sim. Né? Pronto. Então, é esse vídeo aí. Vitor Júlio. Botei o link dele, Vitor. Deixa eu agora parar de compartilhar. Pronto. Vitor Júlio, eu botei o link desse vídeo aí aqui no chat, tá? O que mais? Próxima pergunta. Pronto, professor. Oi. Conversando aqui com a turma, acho que mais de 80% da turma não começou a fazer a prova. Então, essa aula agora não ia ter dúvida para apresentar. Entendi. Então é melhor fazer mesmo a de quinta-feira, né? O senhor tinha como mudar para quarta? Porque para quinta fica muito em cima, que não fica tão em cima, né? Exatamente. Pronto. Que Podia horas ser na quarta-feira, Laiane? 4 horas? Acho que é 3 horas? 2 horas. É melhor. 2 horas? Uhum. Pronto. É melhor, eu acho melhor. Então fica marcado na quarta-feira, 2 horas. Eu só peço para você, Laiane, no privado ou no grupo, entrar em contato comigo na quarta-feira pela manhã para me lembrar, viu? Pronto, eu faço isso. Eu me conheço e eu vou esquecer se você não me lembrar, mas fica confirmado para quarta-feira, às 2 da tarde. Todo mundo entendeu? Vitor fez outra pergunta no chat que Laiane respondeu. Valeu, Laiane, pela resposta aí para Vitor. Então era isso. Oi? Fica marcado. Então é isso. Fica marcado para quarta, então. Fica melhor. Combinado, então. Combinado. Então, a gente termina agora e na quarta-feira, 2 da tarde, a gente volta a tirar dúvidas. Ou seja, depois de amanhã, não é isso? Amanhã a gente tem a aula pela manhã de função de segundo grau
e na quarta-feira tira as dúvidas. Combinado, pessoal? Então, beleza, eu vou interromper a gravação. Só o Vitor está perguntando se quarta tem projeto olímpico. Tem, mas o projeto olímpico é só 5 horas. E como a nossa aula que a gente marcou agora foi 2 horas, então o projeto olímpico está confirmado, viu, Vitor? Tá certo? Beleza, então, Vitor. Vitor entendeu. Pessoal, então eu vou parar a gravação, tá?